Boa noite aí para casa, boa noite para os irmãos que aqui estão. Um bom ano, se bem que nós saibamos todos que o ano será aquilo que nós fizemos dele. O ano não traz nada, só traz dias. Então aproveitemos os dias e aproveitemos principalmente para corrigir o que não esteve tão bom, para podermos acertar através dos nossos erros. Eu trago uma pequena mensagem esta noite acerca da necessidade de crescer e de amadurecer. A Igreja, que somos nós, temos que ter essa consciência da necessidade de crescer e de amadurecer. Nós podemos olhar para nós, para o nosso crescimento enquanto crianças, depois enquanto adolescentes, depois enquanto adultos, depois já pais, avós e por aí diante, que há uma coisa que vai crescendo em nós, é uma estabilidade emocional e uma segurança. Eu hoje sou uma pessoa muito mais segura do que era quando tinha 18 anos, ou quando tinha 15 anos, ou quando tinha 10 anos. É como a criança, por exemplo, o meu neto aos 5 anos precisava de umas braçadeiras para nadar, hoje já não precisa de braçadeiras nenhuma, já cresceu, já se sente seguro. Porquê? Porque ele cresceu. E então na Igreja o processo é igual. Se o reino de Deus é como se o homem lançasse semente à terra e ela depois brotasse e crescesse, então assim somos nós. A semente é lançada em nós para ela desabrochar e fazer crescer em nós e fazermos crescer. E é curioso que, na verdade, se nós encararmos a palavra de Deus desta forma, nós vamos ver que o sinal da imaturidade é quando o medo se manifesta. Toda aquela pessoa que tem medo, ela é imatura. O medo é um sinal de imaturidade, é um sinal de falta de crescimento. Porquê? Porque só procura segurança quem sente medo. Ou não é? Só procura segurança quem sente medo. Só corre para uma torre quem está a ser atacado e tem medo dos atacantes. Não é? Claro. E Deus quer nos fazer crescer, por isso é que Ele disse que o perfeito amor lança fora o medo. Então nós temos que crescer em amor, acima de tudo, crescer em amor. Eu queria levar os irmãos em 1 Coríntios. Não quer dizer que o medo não venha, não surja, mas nós temos que saber lidar com o medo. Não é? Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Se esse espírito se manifesta em nós, nós temos que lutar contra ele e temos que crescer no conhecimento de Deus para que a paz de Deus guarde o nosso coração e a nossa mente, como Paulo escreveu à Igreja. Aqui em Coríntios 13 é muito interessante. Nós não vamos ler o capítulo todo, nem o 13, nem o 14, mas eu quero usar isto como plataforma para aquilo que Deus colocou no meu coração. O apóstolo Paulo, ele fala dos dons, no capítulo 12, fala da operação dos dons, e ele diz que a manifestação dos dons, ela tem que se manifestar de uma forma útil. Então, eu posso discernir se o dom que está a ser exercido na Igreja, se é de Deus ou não é. Se um dom se manifestar sem qualquer fruto, então não vem de Deus, não procede de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus deu dons à Igreja. Para quê? Para crescimento da Igreja. Para crescimento da Igreja. O crescimento quê? A maturidade. Para chegarmos à estatura de varões perfeitos. E então o que acontece? Quando um dom se manifesta e não traz qualquer acrescento ou qualquer crescimento, então esse dom é um dom despropositado. Isso aí só manifesta quê? Meninice. E Paulo fala isso claramente. Diz assim, no versículo 1, diz assim, 1 Coríntios 13, versículo 1. O Paulo acaba o capítulo 12, dizendo para nós procurarmos com zelo os melhores dons, e ele nos mostraria um caminho ainda mais excelente. E então ele depois começa-nos a falar do caminho do amor. Porque não há caminho mais excelente do que o amor, irmãos. Porque o amor é a essência de Deus. E Jesus diz que é caminho. E ele é a expressão do amor de Deus. Não há maior expressão do amor de Deus do que a pessoa de Jesus. E então diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu. Portanto, isto é uma suposição.
ainda que eu, não quero dizer que eu tenho, mas ainda que eu tivesse, se não tiver amor, o que eu tenho para nada serve. E então diz assim, ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, repare, não é que a fé as mova, ainda que ele tivesse essa fé, para dizer ao monte, move-te, sai-te daqui. Porque quando Jesus fala isso, ele fala em nós não ficarmos cativos das dificuldades. Ensina-nos a fazer a superação das mesmas. Ou seja, para tudo, crendo em Deus, há uma solução para todas as coisas. E então Paulo é claro aqui. Se não tiver amor, nada serei. Porquê? Porque tudo aquilo que eu fizer já é por meu próprio interesse. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, eu vou usar isso como moeda de troca para receber favor de Deus. Não, eu mereço. E nós já sabemos que no reino de Deus nada é por merecimento. Até porque todos os dons procedem dele. Se procedem dele, qual é o nosso merecimento? Não. É o nosso dever saber fazer bom uso dos dons para crescimento da igreja. Isso é que é importante. E depois diz assim Paulo, ele continua a dizer, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E agora nós temos que entender isto. Se não tiver amor. Porquê? Porque se eu não tiver amor, eu farei tudo por interesse. Amém? Exato. Se eu não tiver amor naquilo que faço, eu estou a fazer por interesse. Eu ajudo uma pessoa e amanhã vou jogar na cara daquela pessoa a ajuda que lhe dei. E vou dizer assim, então é essa a paga que me dás? Eu acho que eu merecia gratidão da tua parte. Compreendem? Isto é alguém que não tem amor no coração, porque o amor é despretensioso. Eu amo porque amo. Eu não tenho razões para... Eu amo porque amo. Ponto final. E tudo aquilo que eu fizer por amor é para meu próprio benefício, porque não há melhor gozo, não há melhor prazer do que a piedade com contentamento, ensinou Paulo. Portanto, se nós fizermos, está feito. E não vamos cobrar o bem que nós fizemos. Porque se assim o fizermos, nós não estamos a agir por amor. Se não estamos a agir por amor, estamos a agir por interesse. Se estamos a agir por interesse, Deus não está nesse negócio. E então Paulo fala assim, o amor é quê? É paciente, é bondoso. Então o Paulo fala das características do amor. E eu não quero gastar tempo aqui. Diz assim, o versículo 8 diz assim, o amor nunca perece, ou seja, o amor nunca falha. Nunca acaba. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, em parte conhecemos pela revelação, em parte profetizamos pelo dom de Deus. E então depois diz, quando eu era menino, quando porém vier o que é imperfeito desaparecerá. E Paulo agora fala, quando eu era menino, então Paulo faz uma distinção entre a infância, a adolescência e a maturidade. Então Paulo está aqui a dizer que há um processo de crescimento. E quando nós, por exemplo, aquilo que nós fazíamos com 18 anos ou com 15 anos, hoje já não fazemos porque já não faz parte de nós. Foi uma coisa que passou. Olhamos para trás e assim, ok, eu portava-me daquela maneira, hoje não me comporto da mesma forma porque aquilo para mim já não diz nada. Exato. Ou eu gostava muito daquilo, mas hoje não gosto porque aquilo já não diz nada. Não acrescenta nada para mim. E então Paulo está a falar do quê? Da maturidade. Então ele diz assim, quando eu era menino, diz o verso 11, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Normal. Comigo é igual, com o Paulo é igual, com os irmãos é igual, com a Carla é igual, com o irmão é igual. Igualzinho. Quando éramos crianças falávamos de uma certa e determinada maneira. Agora as conversas de criança até nos aborrecem. Porquê? Porque aquilo não nos diz nada, não nos acrescenta nada. Isto é o que acontece na igreja. Há pessoas na igreja que não crescem. E elas não crescem porquê? Umas vezes é por falta de ensino. Outras vezes é por acomodação. A pessoa acomoda-se. A pessoa aprende uma regra e uma norma e faz daquilo uma fórmula para viver aquele tipo de vida. Então essa pessoa não evolui, nunca cresce e nunca vai conhecer Deus. Nunca vai conhecer Deus. Porque essa pessoa, à mínima, ela vai ser tomada pelo medo e ela vacila. É isso que acontece com as crianças. Aquilo que me tirava do sério com 30 anos, hoje já não me tira do sério. Aquilo que me roubava o sono com 30 anos, hoje já não me rouba o sono. Porquê? Porque eu amadureci. Eu cresci e amadureci. E connosco acontece tudo. Coisas que se passam na vida dos nossos filhos
que os tira do sério, a nós não mexe connosco. Pelo contrário, Deus nos usa para os aquietar. Através do quê? Da nossa maturidade. Porque quem é maduro não teme. Por isso é que o Paulo dizia, se Deus é por mim, que mal me fará o homem? Esta maneira de pensar é uma maneira de pensar de alguém que é adulto. A criança não pensa dessa maneira. A criança, quando tem medo, corre para o pai. Mas hoje nós temos um pai que diz, levanta-te e anda. É completamente diferente. Nós não temos um pai que diz, anda para aqui que eu tomo conta de ti. Não. Não, nós sabemos que o nosso pai nos ama e Ele espera que nós cresçamos e façamos aquilo para o qual Ele nos chamou e nos designou para filhos. Por isso é que Ele nos capacitou. É verdade. Certo? E então diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu raciocinava como menino. Paulo estava a falar acerca de quê? Dos dons, da manifestação dos dons. Porque há dons que hoje, quando se manifestam, não trazem crescimento à igreja, e isso não é inspiração divina. Isso lá está, é o uso da tal fórmula que nos foi ensinada, no sentido de que, nomeadamente, orar línguas. Olha, como eu não sei orar como convém, vou orar na tua língua celestial. Mas é curioso que a língua celestial que a igreja ora, uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito, não é uma língua única. Não faz sentido. Até porque Paulo depois acaba este capítulo a dizer que só sobram 3 coisas. E estas vão permanecer. E então depois diz assim, quando me tornei homem, então eu deixei de ser menino. Então quando eu me tornei homem, deixei as coisas de menino. Quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como com um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como eu sou conhecido. E depois diz ele assim permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. O que é que permanece? A fé, a esperança e o amor. Porquê? Porque todos os dons têm um tempo e um espaço nos cânones da igreja para produzir fruto. O dom das línguas foi necessário, por isso é que ele se manifestou no dia de Pentecostes, para que todos soubessem que o que estava a acontecer era por obra e graça do Espírito Santo. Porque homens que nunca estudaram, que nunca leram, falavam outros idiomas. Não são línguas como a igreja fala, são idiomas com interpretação. Hoje em dia, vou dizer que os dons cessaram? Não, de jeito nenhum, nem eu sou ninguém para dizer que os dons cessaram. Mas os dons manifestar-se-ão quando necessários. Porque se não se manifestarem sem ser necessários, é uma exibição e Deus não está cá para circos. Esta é a verdade nua e crua. Então nós temos uma necessidade de crescer. E Paulo está aqui a dizer, agora permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Porquê? Porque o perfeito amor lança fora o medo. E quem é adulto, quem é maduro, não tem razões para ter medo. Porquê? Porque já tem uma experiência de vida, já tem uma vivência. Mas é curioso que se nós olharmos para o Antigo Testamento, ainda há pouco estava ali a ler, a narrativa sobre o profeta Elias, nunca houve profeta como Elias. E é curioso que o Elias foi tomado de medo. O Elias, depois de ser usado por Deus contra os profetas de Baal, ele temeu pela sua própria vida. E ele fugiu. E ele foi procurar o quê? Refúgio. Pois é, o medo faz com que as pessoas procurem refúgio. Mas se Deus não nos deu um espírito de medo, nós não temos que nos refugiar em coisa alguma. Nós temos que estar aqui prontos para dar o corpo às balas. Porque se nós confessamos, maior é o que está em nós, então bom, se maior é o que está em nós, vamos temer quem? Não é? Mas porquê é que a igreja confessa, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo? Mas entretanto vem uma coisa à vida e a pessoa treme. Então essa pessoa não é aperfeiçoada no amor, porque o amor não se afora ao medo, não é? É verdade, sim, senhor. É verdade? É, sim, então vou senhor. continuar. É verdade. Queria levar os irmãos ao capítulo 14. E Paulo conclui o capítulo 14 desta maneira. No versículo 18. O Paulo fala que o mais importante é o dom da profecia do que o dom das línguas, porque a profecia edifica a igreja. As línguas não, mas a profecia edifica a igreja. E irmãos, as línguas, com a interpretação das línguas, não é uma profecia. Porque as línguas, se é uma forma de oração, então parte de mim para Deus.
enquanto que a profecia parte de Deus para mim. Então, a oração em línguas, mais a interpretação das mesmas, não tem nada a ver com a profecia. Nada a ver. Até porque a interpretação das línguas só era necessária para quê? Para que o povo dissesse amém. Para o povo entender o que o outro estava a orar, para poder concordar com ele no amém. Mais nada, não era para mais nada. Vocês podem procurar na Bíblia que não vão encontrar outra motivação para a interpretação das línguas. Porque se ele pode orar muito bem, diz o Paulo, mas eu não posso dar o amém. Porquê? Porque eu não entendo nada daquilo que ele diz. Nem ele próprio sabe o que está a dizer. Bom, então Paulo, no final, no capítulo 14, diz assim no verso 18: dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vós. Todavia, ele está a falar em quê? Em línguas. Em variedade de línguas. O Paulo era um homem literado. O Paulo era um homem que correu o mundo inteiro, praticamente. O Paulo era um homem que sabia falar grego, sabia falar aramaico, sabia falar espanhol, que ele teve aqui na Península Ibérica. O Paulo é o meu apóstolo. É o meu apóstolo. Nenhum dos apóstolos que existem hoje são meus. Não, o meu apóstolo é Paulo. E então a Bíblia diz aqui claramente: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que vocês todos. Todavia na igreja, repare, todavia na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Porquê? Porque ninguém vai entender. E então Paulo diz assim depois: irmãos, a minha Bíblia diz assim: irmãos, deixem de pensar como crianças. Parem com as fórmulas. Fomos ensinados de uma maneira, o Espírito agora nos revela de outra. Porque persuado eu a Deus ou a homens? Então eu tenho que seguir aquilo que Deus revela. E Deus revela que há um tempo, desde o antigamente, Ele sempre revelou há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. Se a edificação da igreja para nesta manifestação de dons, então a igreja nunca cresce. É uma obra embargada. Porque está sempre nos rudimentos. E o próprio escritor da carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi, muitos dizem que foi Paulo, mas não está provado, não é? Ele diz: não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, da imposição das mãos, do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir, mas avancemos para a excelência das revelações. Porquê? Porque nós não podemos estar constantemente a trabalhar nos rudimentos. Se eu continuo a querer edificar uma casa e não passo dos caboclos, então a casa nunca cresce. Não, foi ensinado a fazer assim. Bom, mas foi ensinado a fazer assim, está feito. O próprio Paulo ensinou aos Coríntios. Agora cada um veja como edifica. Então aqui o Paulo diz: irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, ou seja, quanto à malícia, continuem a ser crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. E a igreja tem que crescer, tem que ser adulta. A igreja não pode continuar na mesma. A igreja não pode continuar com rituais das imposições de mão ao domingo. Vêm sempre as mesmas pessoas com os mesmos problemas. E com os problemas que vêm é com os problemas que vão. Isso não tem nada a ver com a igreja. A igreja tem a ver com o nosso crescimento espiritual, e então a cura dá-se. A cura dá-se. E graças a Deus nós temos tido aqui situações dessas que ninguém ora por ninguém e as pessoas recebem cura. Isso é que é a manifestação do Espírito Santo. E aí nenhum homem pode dizer: fui eu que curei. A glória é para Deus, irmãos. Então eu agora quero dar aos irmãos, também para não demorarmos muito, a Gálatas no capítulo 4. É curioso que quando Deus fala com Elias, o Elias foge, e Deus diz assim: então olha lá, o que é que tu estás aqui a fazer? Eu fui zeloso. E repara uma coisa, lá está o conceito do merecimento, porque o próprio Elias também sofria desse conceito. Eu fui zeloso, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz o outro, e agora querem-me matar. Ou seja, eu não merecia isso. Pelo que eu fiz, não merecia. Irmãos, nós não merecemos nada pelo que fazemos. Mas o que fizermos manifesta o que nós somos. É isso que Deus quer. E então o que é que o Elias fez? O Elias mete-se dentro de uma caverna.
E então Deus vai lá e fala com Elias: ó Marmelo, o que é que estás aqui a fazer? Olha, o Elias nunca respondeu: olha, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo. Não, eu fui muito zeloso, eu fui isto, eu fiz aquilo. Começava-se a lamentar. O Elias, a resposta de Elias para Deus sempre foi a lamentação. E Deus disse: ó, fora daqui, vai lá para o sítio de onde fugiste. Volta lá para trás, vai lá tomar o mesmo caminho. E aquilo deve ter dado um nó na cabeça de Elias. Sabe porquê? Porque o medo paralisa. E o Elias tinha um ministério para cumprir. E Deus estava a dizer assim: qual é o problema? Vai-te embora. Eu já preparei todas as coisas, então tu só tens é que ser obediente. E o Elias foi e as coisas aconteceram. O mesmo é connosco, irmãos. Nós nunca podemos ser paralisados pelo medo em nada na nossa vida. Porque então com aquilo que temos, assim ficamos. No sítio onde estamos, assim ficamos. Então nós temos que ser pessoas tomadas de quê? De ousadia. Porquê? Porque pela maturidade. Agora, aquilo que me provocava medo já não provoca medo. Nem eu procuro refúgio. Eu sei que estou a fazer o que agrada ao Pai, a sua mão sempre estará sobre mim. Sempre. Em toda e qualquer situação, Deus está comigo. E eu espero que os irmãos lá em casa estejam a dizer amém. Porque se assim não for, então vocês são tomados de medo e então o medo paralisa-vos. Deus não nos deu o espírito de medo, Deus deu-nos o espírito de fé. Amém? E então, em Gálatas no capítulo 4, esta foi uma igreja que fez com que o Paulo ficasse careca. Foi uma igreja que deu muito, muito trabalho ao apóstolo Paulo. E muita decepção também. Porque Paulo esperava que através do tempo de crente que eles tinham, pudesse usufruir de algum ensino, de alguma experiência, de algum testemunho, que o enriquecesse. Ele disse: olha, aqueles que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. E então Paulo escreve à igreja e diz isto: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor, então nós vamos ter 3 formas de pensar. A forma de pensar de escravo, a forma de pensar de herdeiro menor e a forma de pensar do maduro. Porquê é que muitas pessoas ainda não desfrutam dos benefícios da herança? Porque ainda são crianças. Vocês não ouviram? É verdade, é isso. Há diferença sempre na congregação entre pessoas que desfrutam do benefício de Deus e outras não desfrutam tanto assim. Porquê? Por falta de maturidade. O cativeiro era dado porquê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Ora, se eu hoje tiver conhecimento, se eu hoje tiver entendimento, o Senhor me dará arte e engenho, através dos dons, para eu poder exercer o ministério para o qual o Senhor me chamou a mim, chamou o Paulo, chamou a Carlos, chamou a Rosário, chamou a Adela, todos. Exato. E então diz assim, no capítulo 4 diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. Mas há uma coisa que ele tem: consciência de que é filho, mas ainda não pode desfrutar daquilo que é dele por direito. Porquê? Porque vai estragar. Porque vai estragar. Por falta de maturidade. E por isso é que há muitas pessoas que a graça de Deus ainda não, o favor de Deus, a bênção de Deus ainda não se manifestou, precisamente porque tudo aquilo que Deus lhe der estraga. Porque tem que crescer, tem que amadurecer. E então diz assim: embora seja dono de tudo, no entanto, ele estará sujeito a guardiões e a administradores, ou seja, a tutores. Nós temos na nossa história de Portugal o Egas Muniz, que foi o tutor do Dom Afonso Henriques, que foi o homem que o ensinou até aos 18 anos de idade, para ele depois tomar então posse do reino. E então diz assim: até ao tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos... Repare, o tempo é determinado pelo pai. Connosco é igual. O pai é que sabe se nós estamos amadurecidos o suficiente para ele dispensar a herança. Nós sabemos que temos direito a ela. A Bíblia diz que Deus nos tornou herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Portanto, herdeiros na mesma medida. Mas o herdeiro, enquanto ele não crescer, enquanto ele não amadurecer, não pode desfrutar da herança. Sabendo que é sua, não pode desfrutar dela. Por isso é que há muitos que querem muita coisa, mas não alcançam porque não têm recursos para isso. Porquê? Porque o pai sabe que ele não sabe gerir os recursos. Nós temos a parábola dos talentos para nos ensinar isso. Aquele que soube administrar, o outro que não soube, até o que lhe foi dado, lhe foi tirado. E foi repartido ao que teve mais. E então diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Com o propósito de quê?
de redimir os que estavam debaixo da lei. Então ele foi em tudo nosso substituto. O que ele pagou por nós, nós já não temos dívidas. É que está em Colossenses 2,14. A cédula que nos era contrária foi cravada na cruz. Nós já não temos dívidas, ele pagou a dívida. É como se eu fosse a uma mercearia e o nosso Pai Celestial tivesse lá e dizer: olha, tudo aquilo que o Eurico vier cá buscar, eu pago. E então eu vou lá, e duas coisas podem acontecer. Ou eu vou lá e eu pago porque quem está por trás do balcão é ladrão, e não me diz que o Pai lá esteve. Daí a razão de nós pregarmos o Evangelho é para trazer a verdade às pessoas, para que elas saibam que ninguém lhes pode cobrar coisa nenhuma. Pelo conhecimento que eu tenho, então eu vou buscar e não tenho que pagar nada. Porquê? Porque o meu Pai pagou. E isto é o objetivo da pregação do Evangelho. Esta é a boa nova. Não somos devedores de coisa nenhuma. A Bíblia diz a ninguém debaixo de coisa alguma, a não ser o amor, porque esse amor é uma dívida que nunca está paga, nem sequer é uma dívida. O amor nem sequer é uma dívida. O amor é a manifestação da essência de Deus em nós. Então isso nunca pode acabar, porque no dia em que o amor acabar em nós, não temos Deus connosco. Porque Deus é amor. E então diz aqui assim: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Para quê? Para que recebêssemos quê? A adoção. E a adoção é o direito de ser chamado filho de Deus pela vontade do Pai, como Deus ensina em João. Jesus no Evangelho ensinou: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e Deus deu direito a todos, deu o direito de ser chamado filho de Deus, ser feito filho de Deus, aqueles que o recebessem e crescem no seu nome. Porque não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão. Porque filho de Deus é aquele que nasce por vontade de Deus. E porque aceita, realmente aproveita essa oportunidade, esse privilégio que Deus nos deu. Aceitando a Cristo como nosso único e suficiente Senhor, então aí já temos a natureza de Deus pela obra do Espírito Santo. Porque quando no dia de Pentecostes foi falado que, olha, arrependam-se, quando o povo disse: que faremos, varões e irmãos? E eles disseram: arrependem. O Pedro disse: arrependam-se. E cada um de vós receberá o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo a não ser a partilha da natureza de Deus? A partir daí eu sou filho de Deus. Porquê? Porque eu tenho o ADN espiritual de Deus. E então Paulo continua aqui a falar aos Gálatas. E porque vocês sois filhos, Deus também enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim vocês já não são mais, mas são. A Bíblia diz que o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho fica. O escravo é aquele que trabalha em troca de pagamento. O filho já não. O filho faz porque está a trabalhar no que é seu, para depois poder ajudar outros. E então diz assim: assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por serem filhos também os tornou herdeiros. O direito à herança. E agora diz assim a Bíblia: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Paulo está a falar do quê? Da idolatria. Devotos a uns deuses que não são deuses. Ele está a falar da idolatria. E então depois diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como estão outra vez voltando aos mesmos princípios elementares, fracos sem poder. Ou seja, então Deus agora vos constituiu por filhos. Ele quer que vocês sejam adultos e amadureçam, e vocês estão a voltar à bebezada. Querem ser escravizados por eles outra vez? Mas já não quer ser criança, irmão. Porque a criança acredita em tudo o que se lhe diz. Por isso é que nós aprendemos coisas que hoje já são arcaicas e não têm lugar no seio da igreja. E a igreja ainda as continua a professar. Porquê? Porque parou no tempo. Não se deixaram renovar. E uma das lutas do apóstolo Paulo, meus irmãos, foi sempre essa. Renovação de entendimento. Renovação de entendimento. Mas as pessoas não querem ser renovadas no entendimento. E ainda estão agarradas a aceitos e conceitos e preconceitos. Se eu vou orar muito, se eu vou jejuar muito, se eu vou fazer muitas campanhas, vou ter fruto disso.
A Bíblia não nos ensina isso. O adulto não é ansioso. O adulto é tranquilo. O adulto, irmãos, eu quando era jovem era uma ansiedade incrível. Eu quando sabia que tinha uma viagem para fazer, eu já não dormia. Eu ansiava, desejava ardentemente aquilo. Hoje não. Hoje, a nossa maturidade hoje sabe que tudo a seu tempo. E então isso traz-nos muita paz e não nos traz desgaste. Pelo contrário. Por isso é que o Paulo dizia, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia. Nós não nos desgastamos. Por isso é que ele chegou ao fim e guardou a fé. Completou a carreira. Cumpriu o seu ministério. E então ele diz aqui, vocês estão observando dias especiais, meses, isto é quê? Superstição. Sejam honestos. Sejam honestos. Paulo, o que é isso a não ser superstição? O que é que o marido disse à viúva quando o filho morreu? Então tu vais ao homem de Deus, então mas hoje não é sábado, nem é dia de lua nova. Ou seja, irmão, este é o dia que o Senhor nos deu, é o dia de buscar. Amanhã será o dia que o Senhor nos dará também, é o dia de buscar também. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E então diz assim, vocês estão outra vez observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que o meu esforço por vocês tenha sido inútil. O Paulo estava a dizer, caramba, vocês não aprendem mesmo. Vocês não aprendem mesmo. Todo o dia é dia do Senhor, irmãos. O Senhor é que criou o mundo e tudo o que existe nele. E então diz assim, não há um dia específico para buscar Deus. Irmãos, eu nunca tive um dia específico para ir à casa dos meus pais. Eu normalmente ia lá quase todos os dias. Pelo prazer de estar com eles. Nem sempre era para pedir ajuda ou para pedir um conselho. Era só pelo prazer de desfrutar da presença deles e deles desfrutarem da minha presença. Porque é que a nossa relação com Deus não há de ser também da mesma forma? Isto é uma questão de adulto. O maior prazer que podem dar ao Paulo é o Davi ou o Fábio ou a Jéssica chegarem a casa. Ó pai, vamos ali ao café tomar um cafezinho juntos e tal. E o Paulo diz assim, caramba, os meus filhos não me pediram nada, só estão aqui pelo prazer de estar comigo. Irmãos, isso dilata o coração de qualquer pai. Então isso será que com Deus não é a mesma coisa, irmãos? Vamos crescer. Vamos crescer, irmãos. Não faça da oração uma pedinchice. Faça da oração uma conversa com Deus. A oração é a oportunidade que Deus nos dá para nós entrarmos com Ele na conversa. Não é para o chamar para a conversa, irmão. É para nós entrarmos na conversa com Ele. É Ele que nos chama para a conversa. Vocês lembram-se da história do Jó? O que é que Deus perguntou ao diabo? Então, Jó, então, diabo, o que é que tu andas aqui a fazer? O que é que tens andado a fazer? Para onde é que tu tens andado? Olha, tenho andado aí, por aí fora e tal, e a rodear a terra e tal, e a passear por ela. Quem é que chamou o diabo? Quem é que chamou para a conversa? Foi Deus que chamou o diabo para a conversa ou o diabo é que chamou Deus para a conversa? Foi Deus que chamou o diabo para a conversa. Quem é que nos chama para a conversa na oração? Entremos em juízo juntos. Dá-me as tuas razões. Quem é que chama? É Deus. Nós é que temos a presunção de quando vamos orar, ó pai, anda cá que eu quero falar contigo. Nós é que temos a presunção de chamar Deus. E então, quando eu invoco Deus, Deus vem. Caramba, ainda eu não entrei em oração com Ele, já Ele está atento para aquilo que eu vou dizer. Porque Ele sabe aquilo que eu vou falar. Mas eu é que tenho necessidade de deitar cá para fora. Porque a oração é isso. É a necessidade de eu deitar cá para fora. Não, eu quando oro a Deus, nunca vou surpreender Deus com nada. Nem com um pedido, nem com uma súplica. Porque antes de eu orar, já o Pai sabe aquilo que eu vou dizer. Mas sabendo eu disso, não é por isso que eu não vou orar. Muito pelo contrário. Porque eu sei que o Pai sabe, então o Pai sabe que aquilo que eu estou a falar é sincero. Exato, é isso mesmo. Aleluia. É verdade. E então aqui diz assim, para continuar, diz assim. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e tal. E diz assim, temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu vos suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu também me tornei como vocês. Em nada me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo. Ou seja, eu nunca mais me esqueço da primeira vez que eu vi um homem a pregar com o suporte do soro e com o soro metido na veia. Eu digo assim, aquele homem é um homem de fé. Ao contrário do então, aquele homem está a pregar a cura e está doente. Irmão, mas quem está doente e prega a cura é porque tem fé, é porque crê.
Porque pregar de cura quem está saudável é fácil. Pregar de prosperidade quem tem dinheiro no bolso é fácil. Agora quem não tem nada no prato e dizer assim, eu louvo a Deus pela vida que Ele me dá, porque tenho certeza que o Senhor proverá para mim. Isso é que é fé. É quando eu não tenho, mas acredito que vai acontecer um milagre de Deus. Aleluia. É mesmo. E então diz aqui, embora a minha doença vos tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo. Pelo contrário, receberam como se eu fosse um anjo de Deus ou como o próprio Cristo. O que aconteceu? E Paulo diz assim, caramba, vocês naquela altura reagiram de uma certa e determinada maneira. Mas entretanto os judaizantes entraram na igreja dos Gálatas. Começaram a trazer a Arca da Aliança, começaram a trazer o gasofilácio, começaram a trazer o chifá, começaram a trazer tudo e mais alguma coisa. E agora estão a judaizar outra vez, então qualquer dia vocês têm que se começar a circuncidar. Vocês têm que começar a cumprir todos os preceitos da lei. E então vocês vão se tornar outra vez religiosos. E Paulo não queria que a igreja fosse religiosa. Queria que a igreja fosse livre. E o adulto é livre. A criança não, porque está debaixo de tutores. Mas quando nós nos tornamos adultos, somos livres. É verdade. Amém? E somos responsáveis. Exato. E então diz assim, o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho a certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo por vos falar a verdade. Os que fazem tanto esforço para vos agradar, não agem bem. Ainda há pouco estávamos a partilhar coisas da vida. Por vezes nós passamos a mão na cabeça de alguém que precisa de um bom açoite no rabo para ver se desperta. Vocês não entenderam. É verdade, sim, senhor. E então diz assim, os que fazem tanto esforço para vos agradar, porque há muita gente que prega aquilo que o povo quer ouvir. Então isso é um servo inútil. Porque está à procura da sua própria glória. Agora, se você prega, se eu prego, se o Paulo prega, se a Carla prega, se o José prega, se o Adélio prega, uma mensagem que traz alguma coisa útil às pessoas, ela pode ser uma mensagem um pouco amarga, mas ela vai transformar vidas. Louvado seja Deus por essa mensagem. É verdade. Graças a Deus. E então diz, os que fazem tanto esforço para vos agradar não agem bem, mas querem isolar-vos, a fim de quê? De que vocês também mostrem zelo por eles. Mas o nosso zelo é pela obra. O nosso zelo é por Deus. É pelo Evangelho. É pela saúde espiritual da igreja. E então diz, é bom sempre ser zeloso pelo bem. E não apenas quando estou presente. Meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto. Porquê? Porque vocês são crianças. Vocês não desenvolveram. Vocês retrocederam. Vocês deram ouvidos a espíritos enganadores. Vocês deram ouvidos a doutrinas de demónios. E depois diz, estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Deixem Cristo crescer. Para quê? Para que nós alcancemos a estatura de varões perfeitos. E quando nós atingimos a estatura de varões perfeitos, nós partilhamos a herança. Aleluia! E então depois diz, eu gostaria de estar convosco agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo. Paulo estava a dizer, eu não acredito. Eu não acredito. Depois de tudo o que eu vos ensinei, depois de tudo o que eu partilhei convosco, depois da forma como vocês me receberam, e agora como vocês estão a comportar, será que o meu trabalho foi inútil? E Paulo diz, caramba, parece que estou a voltar outra vez à estaca zero. Sabe uma coisa? É o que a igreja precisa. É voltar ao primeiro amor, é voltar à estaca zero. É o que a igreja está precisando nos dias de hoje, irmãos. É deixar as fábulas, é deixar os dias santos, é deixar o conceito errado acerca da partilha da Santa Ceia. Irmãos, sabe uma coisa? As pessoas não são primeiro preparadas para a mesa para depois virem ao culto. São. Elas primeiro têm que passar pela mesa para depois chegarem ao culto. Não é participarem no culto para chegarem à mesa. É ao contrário, completamente ao contrário. Nós temos que abrir a porta a todas as pessoas para se sentarem à mesa connosco. E depois aquelas que o Senhor entender vão prestar culto. Examine-se o homem a si mesmo. E a escolha dá-se aí. Porque há aqueles que partilham a ceia para a sua própria condenação. Porquê? Porque não aceitam. Mas há outros que aproveitam a ceia para a sua própria regeneração. Então sim, esses são aceites. Então a ceia é uma oportunidade que é dada a todos,
Irmãos, o Senhor convidou, o Senhor primeiro preparou os convidados para o banquete ou convidou todos e até os forçou a entrar? Todos! E pelas encruzilhadas. Porquê? Porque aqueles que eram considerados preparados, escusaram-se. E o Senhor disse, não, o investimento está feito, eu dei o meu filho, as bodas são do cordeiro, venham todos! Venham todos! Coxos, mancos, marrecos, aquilo que a sociedade, toda a história da sociedade, venham todos! Que a mesa está posta, está tudo preparado. Então nós vivemos numa sociedade e vivemos num reino espiritual em que nós chegamos a um reino espiritual em que tudo está preparado para nós. Tudo está preparado para nós. Então desfrutemos, aproveitemos o que Deus já preparou para nós antes da fundação do mundo. Porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então nós andamos pela revelação do que é eterno. Eu não estou minimamente preocupado com o futuro, irmãos. Eu tenho a certeza do futuro porque tudo está preparado já na eternidade, irmãos. É isso mesmo. Deus colocou a eternidade no coração do homem. É verdade. Amém. Graças a Deus. Vamos inclinar a nossa cabeça e ter uma palavra de oração. Querido Pai, nós te queremos agradecer no santo e poderoso nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que a tua bênção ela seja uma realidade na vida de todos os irmãos que aqui estão, daqueles que por razões várias não puderam estar e daqueles que estão a assistir aos nossos vídeos através da internet, Senhor. Através do YouTube. Pai, que a tua boa mão esteja sobre eles como está sobre nós. Pai, que o teu favor seja uma realidade nas suas vidas. Pai, eu oro para que todo aquele que está em casa acometido de qualquer enfermidade, que ele seja curado agora mesmo no poderoso nome de Jesus. Porque há poder no teu nome, Senhor. E não é a distância que rouba o teu poder. Não há nada que possa travar ou impedir o mover da tua mão. Operando tu, quem impedirá? Então, Senhor, eu declaro saúde àquele que está doente, Pai. Ele que se levanta do seu leito de enfermidade. Pelo toque do teu Espírito Santo, pela manifestação da unção que quebra todo o jugo da doença. No santo e poderoso nome de Jesus. Pai, que a tua igreja seja uma igreja tomada por um espírito de fé e não por um espírito de medo. Porque uma igreja madura é uma igreja que está preparada para que o noivo venha buscar. Então, Senhor, nós podemos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Este é o clamor da igreja nos dias de hoje. Usa-nos para a tua glória, para que a todas as pessoas a quem nós falarmos, elas possam ser tocadas pelo teu Espírito Santo, Senhor. E elas possam convencer do pecado, da justiça e do juízo. E venham a encontrar em ti um Deus de amor, que não teve problemas absolutamente nenhum em dar o seu Filho em favor de muitos. E deu a oportunidade a todos os que crerem poderem ser co-herdeiros com Cristo Jesus. Então louvamos por esta noite em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero dizer aos irmãos que estão lá em casa que na próxima quarta-feira já estaremos sentados à mesa. Isto aqui é um pouco impessoal, mas pela ausência da nossa irmã Laurinda, que esteve de visita à família na Inglaterra, ela já vai regressar sexta-feira e na próxima quarta-feira já estaremos sentados à mesa, como é habitual, para podermos também levar uma mensagem para os irmãos e que tudo aquilo que nós fizermos vos seja útil também. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esta porta da igreja está aberta, aqui na Rua Gilianos, número 3A e 3B, no Lavradio, para que nos visitem e para que também nos conheçam e nós também vos podemos conhecer. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém.